Ok, vamos lá. Essa é a nossa terceira parte, um total de 6, das nossas aulas de férias 2023. E o tema escolhido foi a questão das famílias do ponto de vista bíblico. Então, estamos falando das origens, vamos falar também dos problemas atuais. Se você não assistiu o 1 e o 2, é só procurar aqui no histórico, você vai encontrar. E é importante que você assista, é uma oportunidade de você ter contato com a palavra de Deus de uma forma simples, resumida, que você pode assistir aí de onde você estiver, tá bem? Eu sou o pastor Alexandre Edineiva e nós somos a Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, Minas Gerais. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre a questão do pecado e como ele dificultou os relacionamentos, as questões familiares. E vamos falar também dos primeiros erros, das primeiras consequências desse pecado. Então, para isso, a gente vai ler na palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, vamos ler do 18 até o 21, tá bem? Então vamos lá. Ela lhe dará espinhos, aqui está falando da terra, da criação, tá? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Aqui é o nosso texto inicial. O que aconteceu aqui nesse capítulo 3 de Gênesis? Vai tratar da queda do homem, né, de como aconteceu essa queda. Então a gente vai ler o seguinte na narrativa de Gênesis, que Deus fez um local, um jardim, né, uma terra cheia de árvores frutíferas e tantas outras plantas, todos os animais. Num determinado lugar desse jardim, tinha lá uma árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. E no meio do jardim tinha a árvore da vida. Deus deu a ordem para que o homem e a mulher ficassem à vontade naquele lugar e consumissem daquelas frutas ali, mas que não comessem daquela árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que o fruto fosse mágico, tivesse um poder milagroso ali, não era isso. Era como se fosse um teste de obediência. Então você diz, você pode fazer qualquer coisa, mas eu não quero que você faça isso aqui. Não era um preciosismo, era uma maneira de você testar ali a fidelidade do homem e da mulher, né, naquela situação toda. Pois bem, acontece ali um diálogo entre Eva e a serpente, Satanás, ali no formato de serpente, e ela é convencida de desobedecer a Deus, e como eu disse na lição anterior, Deus abomina a desobediência, a rebeldia, a insubordinação. Isso para Deus é um pecado grave que tem acompanhado a história da humanidade desde a queda de Lúcifer, né? Então a mulher, ela come ali do fruto, desobedecendo a Deus, leva a Adão. Adão também desobedece, e a narrativa que nós lemos é a resposta de Deus a esse pecado, ao pecado entrando no mundo, chamado pecado original, tá? Então, depois do pecado original, todas as coisas, toda a criação, ela foi corrompida. Os nossos irmãos reformados, eles gostam muito de lidar com esse conceito de que a terra inteira foi corrompida por conta do pecado original. E nós entendemos que foi assim mesmo, de fato, toda a criação foi corrompida. Então, os relacionamentos, a forma como a vegetação cresce, enfim, os animais que passaram a ser selvagens e agressivos aos homens, enfim, tudo, né? Acontece que o pecado ele entra no mundo porque houve uma culpa de fato, né?
houve uma culpa de Eva e uma culpa de Adão para que entrasse esse pecado no mundo. Então essa culpa tem a ver não com o comer do fruto em si, mas com a desobediência e a rebeldia em relação a Deus, né? Quando o pecado ele entra, algumas coisas que não existiam passam a existir. E uma delas é o conceito de vergonha, é o conceito de que você está fazendo alguma coisa errada, algo que tem que ser escondido. A gente vai ver isso lá em Gênesis 3:10, quando o homem e a mulher se escondem de Deus. E a gente vai ler assim, ó: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Adão falando com Deus, né? Como assim? Então ele não estava nu antes? Por que antes ele não tinha que se esconder, agora ele tinha que se esconder? Porque não era a nudez em si, mas era a consciência do pecado, do erro e da queda. Então ele tinha essa consequência, tinha essa consciência, né? Então as consequências do pecado, elas prejudicaram toda a criação, absolutamente toda a criação. Sobre o homem e a mulher, essas consequências também aconteceram. Então a mulher passou a ter dores de parto, né? Dificuldades na gravidez, Gênesis 3:16. Passou a ter conflitos com relacionamento com seu esposo, né? É possível que houvesse uma harmonia maior antes da queda. Então a gente vai ler uma expressão bastante interessante: o teu desejo será para com o teu marido. É uma linguagem antiga, mas dizendo que vai ter um conflito ali entre marido e mulher a partir da queda, a partir da entrada do pecado. Para o homem também teve consequências, né? Gênesis 3:17 e 19. Então, confusão na família, rebeldia, a questão da dureza para trabalhar, para conquistar o alimento, a questão da sua miséria, né? Porque Deus confronta o homem dizendo: olha, no fundo, você é pó. No fundo, você vai voltar para a terra, porque você é pó. A rebeldia, a desobediência, ela é muito grave, porque muitas vezes a gente está numa posição, nós não somos dignos de fato daquela posição. A gente está ali pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, porque uma empresa te deu um emprego, porque a igreja confiou em você para te dar um cargo, uma tarefa. E quando a gente percebe as pessoas se rebelando, desobedecendo, né, criando confusão, a gente compreende que tem uma distorção ali da realidade, mais ou menos o que aconteceu com Adão, né? Ele e Eva entenderam que podiam transgredir uma lei de Deus ali, a vontade de Deus, estaria tudo bem. E de fato, aquilo cai, né, na face de Adão, a realidade de que ele é pó, e para o pó ele iria voltar, né? Então isso é muito, muito triste. Mas tinha esperança, né? Deus, ele é um Deus de amor. E apesar do homem ter pecado e ter se separado de Deus e tendo sido expulso do paraíso, Deus não deixou o homem desamparado, não deixou aquele primeiro casal desamparado. Romanos 5:20 vai dizer que aonde cresceu, onde houve muito pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça foi muito maior. Então a graça de Deus é maior do que qualquer pecado, de qualquer transgressão. Então logo depois da queda, apesar de todas as consequências da queda, Deus já prepara uma solução para o problema, que é a promessa de Jesus Cristo, que Jesus viria para resolver de forma definitiva o problema do pecado, desse pecado que faz separação, que separou o primeiro casal de Deus. Então, meus amados, não importa o quão você acha que você está distante de Deus e da vontade de Deus, não importa. Acredite, se a tua rebeldia é grande, o amor e a misericórdia de Deus é maior e pode cobrir tudo isso daí, tá? E pode restaurar a vida de todos vocês. Agora, o que é importante a gente entender? Que o pecado ele traz consequências. Então Adão e Eva eles são expulsos ali do paraíso, eles ainda não tinham filhos, né? E Gênesis 4, versículo 7 vai começar a falar dos primeiros filhos de Adão e Eva, no caso Caim e Abel, tá?
E a gente vai ver como que as consequências do pecado são terríveis. Deus, ele perdoa os pecados, mas a gente tem que lidar com as consequências dele. Isso é muito, muito importante nós entendermos, que existe o perdão de Deus, mas o perdão de Deus não nos isenta das consequências do pecado. O pecado, ele é terrível, terrível. Então, Gênesis 4, de 1 a 7, vamos ler de 1 a 7. Vai dizer assim: Adão teve relações sexuais, obviamente aqui com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Tá? E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz e teve, e desta vez, a Abel. Né? Então, primeiro Caim, depois Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso ou irritado ou irado? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só, deixa eu explicar isso daqui. Me perdoa, eu acabei não colocando o texto para vocês verem aqui ao lado que eu costumo colocar. Foi uma falha minha, mas como eu vou explicar o texto, eu vou colocar aqui agora para vocês acompanharem. Então, Adão e Eva teve lá os primeiros filhos, né, que é justamente Caim, mais velho, depois Abel. Tá? Passou um tempo, né, e eles cresceram, tornaram-se homens. Uma lacuna que a gente tem aqui na narrativa é que se nesse meio tempo, né, durante esse crescimento, esse tempo que passou para Caim se tornar agricultor e Abel pastor de ovelhas, se nesse meio tempo Adão e Eva já tiveram outros filhos. A gente não sabe quanto tempo passou. Tá? Isso é muito importante, porque a narrativa de Gênesis, até o capítulo 11, apesar de contar a história, ela não é necessariamente uma narrativa histórica, do ponto de vista da historicidade, né? De você contar os detalhes, colocar numa linha cronológica lógica. Então, passado um tempo, né, então a gente já não sabe se já tinham outros irmãos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Percebam que no texto não se preocupe em dizer se Deus pediu essa oferta, mas eles desejaram, ok? Então você percebem aí que essa consciência da religião, né, do religar a Deus, ele sempre esteve na humanidade. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas, né, das primeiras crias do seu rebanho. Então, Caim trouxe dos frutos da terra e Abel do seu rebanho. Tem uma interpretação equivocada aqui, quando alguns dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim por ser de cereais e aceitou de Abel por ser do rebanho, e depois já faz uma alusão lá ao cordeiro que vai ser sacrificado durante todo o Antigo Testamento. Bom, não faz muito sentido, porque no próprio Antigo Testamento nós temos oficializado também as ofertas de cereais, as ofertas de primícias da terra. Então não é por aí não. Alguma coisa ali nas ofertas agradaram e desagradaram a Deus, né? Então, provavelmente tem a ver com essa coisa aqui. Olha, você tem uma narrativa bem vaga dizendo que Caim trouxe do fruto da terra, ou seja, ele trouxe alguma coisa que ele plantou. E já Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias, ou seja, Abel teria dado primazia ao Senhor naquilo que ele produziu, né? Talvez esteja aí a grande diferença. Fato é que Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, mas
a oferta de Caim, Deus não gostou. Por isso Caim enfureceu o rosto e transtornou-se. Isso aqui é bastante interessante. As pessoas hoje em dia gostam muito de pregações, como se essas pregações coaching que a gente chama, né? As pregações que colocam o homem no centro e Deus como servidor do homem. É uma derivação da teologia da prosperidade. Quando você transforma o homem em algo super importante e Deus fica ali meio que servindo a esse homem, né? E quando você confronta algumas pessoas com uma pregação exortativa, que traz a pessoa para a realidade de quem ele é, que no fato ele é pó e dependente de Deus, e não Deus está ali para servir ele, essa pessoa não costuma gostar muito não, né? É muito comum a pessoa elogiar muito o pastor enquanto ele está pregando palavras de bênção e ficar chateado com o pastor quando o pastor chama a atenção por alguma coisa errada. E aqui é bem isso, viu? Se você for analisar ali, Caim não ficou muito satisfeito não, ele ficou enfurecido, o rosto dele ficou transtornado pelo fato dele ter sido rejeitado, sua atitude ter sido, aliás, a atitude dele ter sido rejeitada por Deus. Ele não foi rejeitado por Deus, porque tanto é que Deus ele vai dizer o seguinte: olha, Caim, se você fizer o bem, não será aceito. Percebe? Deus não estava rejeitando a ele, mas sim a atitude dele. As atitudes têm que ser corrigidas, né? Mas se você o fizer, mas se não o fizer, ou seja, fizer o mal, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Ou seja, se você é corrigido e se conserta, você está se blindando. Se você é corrigido e você se rebela, olha a rebelião aí de novo, você vai sofrer as consequências disso, tá? E aí a gente vai ter a narrativa do pecado de Caim, né? Porque Caim, revoltado com aquilo, né, de ter sido exortado por Deus, ele se ira, ele se transtorna, né? E apesar de ter a sua atitude rejeitada, Deus tinha amor por Caim, né? E ele é avisado: olha, se você fizer o bem, você vai ser consertado, mas se você continuar nessa prática do mal aí, vai ter problema. E aí a gente tem lá em Gênesis 4, de 8 a 16, a narrativa de que Caim matou o seu irmão Abel, né, por uma série de coisas que eu vou falar aqui agora na conclusão dessa reflexão aqui. Então, os conflitos familiares, eles são consequências do pecado, da queda, do afastamento de Deus, né? Ou seja, consequência dos erros do pai, de Adão. Olha que coisa interessante. Então, pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,19, que é o conceito do pecado original que a gente tem aí. Então vamos lá, o que a gente vê nessa história toda? Problemas que a gente vê em toda a família, tá? Problemas quando há comparação entre irmãos. Isso é bastante interessante. Essa lição 3 eu estou errando tudo. Eu estou olhando para aquela câmera em vez de olhar para essa, né? Vamos lá. Me perdoem. Então, quando tem comparação entre os irmãos, isso é prejudicial ao extremo. Os irmãos são iguais? Não, não existem irmãos iguais. Existe um ditado brasileiro, né, que a gente fala: nem os dedos da mão são iguais, então os irmãos não são iguais, os filhos não são iguais. Sim, mas a comparação, ela é extremamente prejudicial, justamente porque são pessoas diferentes. Você pode ter numa família um filho que tem um pensamento muito lógico, matemático. Então o camarada vai ser bom em física, vai ser bom em matemática, vai fazer cálculo, vai ser um bom comerciante às vezes, né? E você pode ter um outro filho que é bom em artes, é bom em música, é mais sensível para escrever, para produzir textos que emocionam. E aí, qual que é o melhor? O filho que é mais lógico, o filho que é mais que foi mais pro lado artístico?
Tem melhor ou pior? Não, são pessoas diferentes. E quando você quer comparar coisas diferentes, você passa a ter problema. Porque é lógico que se você chegar nesse nosso exemplo aqui para os filhos e falar assim, filho, o pai está com dúvida aqui na conta do banco, aqui parece que tem alguma coisa errada. É lógico que um vai ser mais útil nesse momento do que o outro. Da mesma forma que se você precisar de um músico na igreja, o outro vai ser muito mais eficiente do que o primeiro. Então, quando você, na família, você quer comparar de forma igualitária pessoas que são diferentes, você tem problema, porque gera inveja, ira e desejo de se sobrepor. Inveja, ira e desejo de se sobrepor, de se vingar, ok? A inveja é uma das coisas que são extremamente prejudiciais, porque a inveja se alimenta do sentimento de que você é mais importante. Então você vê que o outro tem, você fala, não, ele não pode só ele ter, eu tenho que ter igual ou melhor. Isso tem a ver com ego inflamado, com o sentimento de que você é superior, inveja, sabe? Inveja. E isso destrói famílias, destrói relacionamentos. Tem pessoas que não se falam dentro da família por conta de problemas desse. A questão da ira, né? Você se sente injustiçado, ou mesmo você sente que porque você se acha o melhor, você não pode ser advertido, não pode ser corrigido, você se ira, né? Isso gera uma série de problemas, dentre eles o desejo de se vingar, o desejo de ser maior, o desejo de ser mais importante, o desejo de ter mais atenção dos pais do que os outros irmãos, ou mesmo de achar que o pai dá mais atenção para o irmão do que para o outro. Esses problemas familiares, eles são gravíssimos, eles precisam ser lidados com bastante sabedoria, tá? Porque não são raras as vezes que isso acontece, tá bem? Então, só para terminar, 3 coisinhas interessantes aí. Se você tem um conflito dentro da família, torne esse conflito racionalizado. O que é isso? Você tem um problema de que um filho se sente inferiorizado em relação ao outro. É importante que você verbalize isso e mostre para eles que não existe isso. Né, que são pessoas diferentes e por isso são tratados de maneira diferente. Mas o amor que o pai tem é igual para com os 2 filhos. Não faz distinção. Né? O amor não tem distinção. Às vezes o trato tem. Eu trato meninos de um jeito, meninas de outro jeito. Né? Um filho mais velho de um jeito, um filho ainda criança de outro jeito. Né? São tratativas diferentes. Mas é importante sempre você não ignorar o conflito, não ignore. Né? Fechar os olhos para o conflito não resolve. O que resolve é você tratar o conflito. Segunda coisa, faça bom uso das diferenças. Faça bom uso das diferenças. Se você tem na família alguém que é mais sensível, você tem às vezes uma menina que tem essa percepção do que é bonito, do que é harmonioso. Explore isso, dê oportunidade para que ela cresça nesse sentido, que ela crie, que ela se desenvolva, né? Use a diferença dela a favor dela. Não queira que uma pessoa que das artes, a estética, ela queira que ela seja lógico-matemática. Não vai ser, ok? Então use as diferenças a favor da família e não contra. É muito importante. Isso acontece muito em famílias que têm, exemplo, famílias de médicos. Então o avô é médico, o pai é médico. O menino já cresce sendo pressionado a seguir a carreira do pai e do avô. É muito natural. Comerciantes familiares que têm padaria, mercearia, que a família trabalha ali naquele local de comércio. O avô fundou, o pai trabalhou. Os filhos são pressionados a achar que tem que fazer aquilo também, mas às vezes ele não quer. Ele não quer ser comerciante, ele quer ser advogado. Ele não quer ser médico, ele quer ser comerciante. Então a gente precisa trabalhar com as diferenças a nosso favor, tá?
Outra coisa muito importante é nunca transformar o secundário em essencial e nunca transformar o essencial em secundário. Pastor, o que você quer dizer com isso, meus amados? Quando a gente vai lidar com conflitos dentro de casa, se você for analisar o detalhe, você esquece do mais importante. Em conflitos familiares é muito comum, quando começa um debate, uma discussão, alguém trazer algo de 10, 20 anos, coisas que aconteceram com os pais, que aconteceram com os avós, e trazem à tona como se aquele detalhe fosse o mais importante. E aí a discussão fica em cima do detalhe e se esquece do essencial. E qual que é o essencial? É o perdão, a conciliação, a união da família, você poder se arrepender do que você fez de errado, perdoar as pessoas que te ofendem. Então você acaba transformando uma coisa que é secundária em essencial. E você pega o que é essencial e joga para o secundário. É isso que acontece. Por isso que muitos conflitos eles não são resolvidos. Então, presta atenção nisso, né? Não ignore os conflitos, tá? Lembre que as diferenças existem, sempre vão existir, mas principalmente não coloca o olhar no detalhezinho que é secundário. Coloca todo o teu foco naquilo que é mais importante, que é a união da tua família, tá bom? Que Deus te abençoe e se precisar de ajuda, peça. Procure o pastor, procure uma família da tua confiança. Tenho certeza que Deus vai te abençoar colocando boas pessoas na sua vida.